Olá amigos do Outpack, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o canal Outpack e hoje eu vou falar sobre buchas de PU. Acompanha com a gente. Bom, padrão de fábrica, sempre em suspensão, a gente vai encontrar buchas de borracha em bandejas, em braços, em barra estabilizadora. Porém, a gente já tem no mercado há um bom tempo as famosas buchas de PU para carros especiais. Eu já usei durante mais de 10 anos na minha camper buchas desse tipo aqui, de poliuretano, né, de PU vermelho, só que eu não tinha a experiência nela de ter usado o carro com buchas de borracha antes para poder ter um parâmetro de comparação. Aqui eu estou fazendo, a gente está começando a fazer a substituição das buchas de borracha dos braços da Cherokee por essas buchas de PU pela primeira vez depois de 7 anos usando bucha de borracha. E aí eu vou mostrar para vocês o processo que é a substituição e depois no uso, quando eu começar a usar das primeiras voltas, eu vou fazer o relato para vocês de como ficou a dirigibilidade. O que acontece é que a bucha de PU ela tem flexão, mas menos do que a bucha de borracha. A bucha de borracha tem mais flexão. Então, o que acontece? Por que eu estou optando por fazer esse teste com o PU aqui nesse carro? Esse carro, como vocês sabem, é de meu uso diário para todas as situações, então ela é do off-road, mas ela também é muita pista, anda em asfalto. E depois que eu coloquei o chip de potência, ela ficou mais forte e a extrema flexão da suspensão dela começou a me incomodar. Tem duas coisas, né? Tanto a qualidade das borrachas que a gente vem encontrando no mercado já não é tão alta, então a durabilidade é mais baixa e rapidamente a degradação faz com que a suspensão fique mais mole, quanto a própria altura do carro e a concepção dela, ser um carro americano, um carro de reta, né? É um carro bastante flexível, bastante instável em velocidades altas por conta dessa maciez. Então, um dos objetivos é aumentar a rigidez da suspensão, então essa maior rigidez do material é interessante para a gente, e também a durabilidade. Então a gente vem usando, eu venho trocando bucha de borracha a cada 6 meses, cada 20, 30 mil quilômetros, e eu estou esperando que eu consiga rodar perto dos 70, 80 mil com um jogo de PU, que era a durabilidade que eu tinha na camper, né, que eu rodei mais de 10 anos, então a cada 2 anos eu trocava um jogo, e elas não chegavam a estar num estado estourado como as que a gente tira de borracha. Então, agora eu vou mudar a câmera e vou mostrar para vocês o processo da troca aqui nos braços, só para vocês entenderem como funciona e algumas particularidades. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem os braços superiores em processo e a gente tem um braço inferior pronto, já com as buchas. Então, esse aqui é um braço novo, superior no caso, né? Mas eles são todos da mesma forma aqui na Cherokee, eles são de aço estampado, e aqui com uma bucha nova, então esse é um braço completamente novo, tá? O que a gente faz, para colocar aqui na Cherokee, o que a gente está fazendo para substituir? Essa bucha é sacada, então o braço fica dessa forma, né, sem a bucha. E a bucha, vocês vejam que a bucha de borracha, ela tem uma alma metálica, então ela vai encaixada aqui, e essa alma metálica forma esse conjunto de rigidez do braço. Então, qual que é a orientação do fabricante da bucha de PU? Que a gente use a carcaça metálica da bucha de borracha. Então, a borracha tem que ser retirada de dentro da carcaça e a carcaça metálica reinstalada no braço e dado pingos de solda para formar essa rigidez desse braço de suspensão. Então esse braço de suspensão fica com a alma metálica soldada, formando a rigidez. E feito isso, a bucha de PU é instalada aqui prensada. Então o processo seguinte a gente vai ter essa situação. Então a bucha, a alma metálica aqui e a bucha prensada. Vocês vejam que a bucha aqui está suja com graxa. Por quê? Esse ponto interno do metal aqui, como a bucha de PU é um pouco mais rígida do que a borracha, a tendência aqui é fazer barulho. Então, a orientação é que a gente coloque graxa na hora de prensar, para que essa graxa fique aqui ao redor, em contato entre o metal e o PU, para não fazer barulho, que é a grande reclamação de quem usa bucha de PU. Então, aqui, esses braços vão ser colocados as buchas prensadas,
para a gente ficar com os 4 braços dessa forma, com as buchas alma metálica, formando a rigidez do braço, e buchas prensadas, finalizando o processo aí com a gente tendo todos os braços metálicos com as buchas de PU. E aí, o passo seguinte agora, eu vou acabar de fazer a instalação, nós vamos fazer a instalação e depois rodar para ver o que acontece, qual é a sensação de dirigibilidade, o que muda no carro, na minha impressão aí, depois de conhecer bem um carro com a bucha de borracha, como é que ele vai ficar com as buchas de PU. Bom, passado 100 km aí desde a instalação, tem uns 10 dias que ficou pronta a troca das buchas. A gente acabou trocando também o par de amortecedor dianteiro, que estava com ação só em um dos sentidos, e esse carro, preferencialmente, o dupla ação é o indicado, né? Ainda mais com um motor pesado e uma suspensão um pouco erguida como a nossa. Então colocamos um par de amortecedor Monroe de dupla ação na dianteira, mais as buchas de PU todas. E a primeira impressão a esses primeiros 100 km é muito boa. O carro não faz barulho nenhum diferente do que fazia antes, nenhum tipo de rangido por conta do PU, que era o maior medo que a gente tinha. E a suspensão ficou bastante firme, então a direção ficou legal. A gente está considerando uma ótima upgrade aí. Provavelmente em breve a gente vai fazer para o eixo traseiro também, porque a durabilidade a gente sabe que o PU tem bastante. Então vou deixar algumas imagens aí da gente dirigindo em velocidade um pouco maior, e o carro está muito firme, muito na mão, e mais um produto que a gente recomenda aí, apesar de não vender. Então, se você gostou, já clica aí no curtir. Se você tem alguém que quer saber sobre bucha de PU, se você puder ajudar, manda o link para ele desse vídeo e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Um abraço, até a próxima!